quais foram, então, os fatores sustentáveis que regem essas novas relações dos institutos de ensino superior, do poder público com a própria sociedade? Alguns pontos novos para refletir. Diferenças sociais inquestionáveis. Para aqui um minuto para a gente fazer a linha do tempo. Dia 1º de janeiro de 1990, algumas coisas aconteceram no mundo. Primeiro aqui no Brasil, toma posse o presidente Collor. O que ele faz às 18 horas e 2 minutos do dia que ele toma posse? Quem se lembra? Faz o quê? Confisca os ativos financeiros e deixa todos nós com 50 dinheiros no bolso. Nem me lembro qual era a moeda, mas era 50. 50. 2 minutos depois ele assina outro decreto. Insere o Brasil na economia global. Entra em cena para todos nós conjugarmos a palavra globalização. E o mundo se transforma pela globalização, geradora de novos negócios entre as nações. Porque o Brasil se insere num bloco comercial, o Mercosul. O NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá, a União Europeia, os tigres asiáticos. O mundo se transforma em blocos comerciais. E começa uma intensa ativação de negócios entre os povos, entre as nações. E o Brasil entra nesse jogo. Vocês imagine a cena. Você está no vestiário, de repente põe uma roupa para você entrar em campo, você entra em campo e fala, escuta, qual é a regra? Foi assim que aconteceu com o Brasil, com todos os países ditos em desenvolvimento e os subdesenvolvidos. Porque neste instante o Brasil percebeu que ele não tinha a menor competitividade para atuar neste jogo. Vocês se lembram que o carro brasileiro foi taxado de carroça? A indústria de autopeças por um triz não acabou. A indústria têxtil por um fio. Um fio não acabou, né? Mas teve uma indústria que só sobrou. Acabou no Brasil. E faz história para nós um pouco mais experientes. Indústria de brinquedos. Lembra da Troll? Brinquedos Bandeirantes, Atma, Estrela. Brincamos com esses brinquedos que sumiram. A indústria de brinquedo não aguentou a competitividade e acabou no Brasil. Isto foi acontecendo ao longo da década de 90. E foi a década que se registrou a maior queda de renda do Brasil. Foi a década que o Brasil se favelizou em todas as suas grandes cidades e médias cidades. As diferenças sociais passaram a ser absolutamente percebidas, a olho nu. E o mundo percebeu isso. Porque no final da década de 90, a sociedade indignada tomou uma posição. Se organizou e criou o Fórum Social Global. E vieram aqui no Brasil, em Porto Alegre, em 1999, fazer a primeira grande ação de indignação frente às questões sociais. E o mundo botava seu holofote aonde? No Fórum Econômico de Davos, que o G7, só 7 nações poderiam discutir o problema econômico mundial. Só que no ano seguinte, das 20 mil pessoas em 99, no ano seguinte 80 mil vieram para o Brasil, e no outro 140 mil, aí para, o que está acontecendo? 2002, tira o holofote do G7 e põe o holofote no Brasil. Que história é essa? De reforma social mundial. Esta é a história. Porque logo em seguida toma posse o presidente 2003. Presidente Lula. Qual foi a primeira bandeira do presidente Lula? Campanha Fome Zero. Certo ou não? E o que ele fez? Deu um oi para o Brasil e foi para a Europa. Foi percorrer vários países com a bandeira da campanha Fome Zero, dizendo, vocês têm que ajudar. E foi recebido de braços abertos, vocês devem se lembrar. Porque ninguém poderia dizer alguma coisa contra a questão da fome mundial. Este cenário nos remete a entender a questão social.
quais os novos papéis destes agentes, todos protagonizadores desses movimentos. Mas aí a gente pula um pouco e vai para 2007. Fevereiro de 2007. Al Gore ganha o prêmio Oscar, o melhor documentário sobre um filme chamado A Verdade Inconveniente. Eu estava esperando a água, chegou aqui no canto. Então a pergunta é, quem é que assistiu este filme? Levanta a mão. Na minha opinião, um desafio para o nosso conselho é fazer uma grande sessão para passar esse filme. Quem puder, leva para a escola, leva para a sala de aula. Custa R$28, está aí na livraria Saraiva, qualquer livraria tem esse DVD. E eu reputo como o filme mais importante hoje das nossas vidas. Mais importante. Eu tive e estou tendo o privilégio de ser um dos 5 interlocutores do Al Gore no Brasil. As 2 vezes que ele veio, nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo. E quem não conhece, vai em frente e vai entender quem é Al Gore. Há 42 anos o Al Gore estuda as questões climáticas. Não é um objeto estranho não identificado que tem uma carreira política. E a hora que você vê o filme, você vai interpretar e ver que há 33 anos atrás, ele foi lá no Polo Ártico, no submarino, e mediu a calota de gelo. E voltou em 2002. E assim vai. E este filme impactou. Só para fazer aqui um parênteses, quem tem filho jovem, adolescente ou pequeno? Quem tem filho? Então, só te dar um exemplo das inúmeras palestras que a gente tem dado. Semana passada, num grande colégio em São Paulo, chamado Dante Alighieri, o colégio parou para uma discussão sobre o meio ambiente, o que os alunos entendiam com essa história de Copenhague, e virou um grande momento de discussão. E eu fui chamado para fazer uma palestra para aqueles jovens de 15 a 18, 17 anos, principalmente que estavam no teatro e depois nas discussões. Foi um dia de trabalho só sobre o tema. E nós passamos o filme. E eu, sinceramente, percebi esse impacto, além de tantos outros já vistos. O que eu mais ouvia eram os soluços dos jovens, que assistiam um filme e viam projetados no tempo. Porque o filme ele é pontual. 2020 vai acontecer isso. 2032 vai acontecer aquilo. 2050. E eles se projetavam. Só que essa realidade mudou. Mais ainda. Muito mais ainda. E que os veículos de comunicação ainda não fazem. E este chamamento para a discussão colocou o Al Gore para o Prêmio Nobel da Paz, em março de 2007. E nesse mesmo instante, a ONU publica o relatório IPCC das mudanças climáticas. Aí começou a cair a ficha. Porque todos os veículos de comunicação estamparam nos seus jornais, na TV, todos os veículos, a história da transformação ambiental no mundo. E quem não se apercebeu, eu acho que começa a entender algumas coisas hoje. Eu vou dar outro exemplo. Vocês já ouviram falar numa cidade em São Paulo chamada Campos do Jordão? Certo? Campos do Jordão, eu tenho residência em Campos do Jordão, desde 1986. Campos do Jordão, no verão, em 1987, tinha como média do clima no verão de 12 a 15 graus.